Quem trabalha com licitações sabe que vencer o processo é só o começo. O verdadeiro desafio está na execução do contrato. E é aí que surgem dúvidas, responsabilidades e riscos que muita gente ainda não sabe como lidar. Por isso existem aí perguntas fundamentais que qualquer profissional da área precisa dominar. E para responder essas perguntas, eu recebo ela que é, auditora governamental na Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí e gerente da área de acompanhamento da gestão e regularidade fiscal, administradora com MBA em controladoria, auditoria e compliance pela FGV, além de tudo isso que vai aparecer aí na tela para vocês. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Giovana Garcia. Olá, meu amigo, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção. Me sinto muito honrada de estar aqui para falar desse tema que eu adoro, né? Que é a gestão e fiscalização de contratos. Então, espero sanar as dúvidas, trazer esclarecimentos, trazer conhecimento para compartilhar aqui com o seu público. Estou muito feliz e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço aqui em nome de toda a família Forsetti. Esse é um tema que nós amamos, inclusive, professor, eu tenho um combinado aqui e eu tenho que fazer aqui. Lá no passado, no início deste quadro, eu prometi que toda vez que eu falasse de fiscal de contratos, eu tinha que mencionar a professora Lindineide Cardoso, e ela acompanha aqui. Então, eu sou obrigado a mencionar a professora e falar que eu estou com muita saudade dela. Se eu não fizer isso, olha, depois a gente recebe um puxão de orelha, viu, professora? Com certeza, a professora, a mestra, eu chamo ela de mestra, porque ai de quem ousar falar em gestão e fiscalização de contratos que não ler, que não ouvir, que não estudar a professora Lindineide. Eu sou fã de Exatamente. carteirinha e sou fã de carteirinha. Somos, então tá feito aí. Já tá registrado, com certeza ela vai escrever alguma coisinha aqui neste vídeo, porque ela é praticamente embaixadora aqui do nosso quadro. Mas, professor, eu quero aproveitar aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu já vi aqui que o seu conhecimento também é muito amplo aí sobre o tema, e um tema que eu vejo que as pessoas pararam de falar. Então, eu quero aproveitar aqui a sua agenda e vamos do início aí, Por que a função do fiscal de contrato é tão temida pelos servidores, professora? Por favor, o espaço é todo seu. Vamos lá. Quando eu falo que eu ministro capacitações sobre fiscalização de contratos, muitas vezes eu brinco e digo assim: quem foi que teve a sorte de ser nomeado, designado fiscal de contratos? E muita gente, especialmente nas turmas presenciais, né, os servidores falam: não, professora, Deus me livre. Mas o que acontecia? Se a gente for voltar a um passado muito recente, especialmente nos municípios e nos estados, as pessoas eram designadas assim. A gente brincava que tinha a portaria surpresa. Você anoitecia, amanhecia fiscal de contratos, né? Então, não havia uma comunicação, não havia uma capacitação. Até mesmo o próprio gestor, ele pensava que era apenas uma formalidade designar um servidor para atuar ali como fiscal de contratos. Só que por trás dessa função existe uma responsabilidade imensa e uma oportunidade da administração acompanhar a execução dos seus contratos. Então, durante muito tempo, essa função ela foi, digamos assim, relevada a uma função sem importância, tanto por parte do gestor como por parte do servidor. Então, o servidor começou a temer, né? Porque primeiro ele sabia que ele sabe que ele pode ser responsabilizado por aquela fiscalização quando tiver qualquer problema durante a execução do contrato, né? E por fim ele não recebia nenhum apoio da gestão. Ele simplesmente era designado sem uma conversa, sem uma orientação. Felizmente, né, com a 14133, a gente já começa a ver uma mudança nesse tema, especialmente quando se regulamenta a 14133 no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios.
É isso aí, professor. Eu queria aproveitar justamente que eu ia entrar nessa esfera aí, você já bem colocou, para aproveitar aí, porque já são praticamente quase 5 anos, né, de nova lei de licitações, mas antes eu vou pedir para você que está acompanhando aqui este vídeo, que não deixe de seguir a professora, está aparecendo aqui embaixo o Instagram dela, ela distribui muito conteúdo aí para todos nós, então é o nosso papel, tem que aproveitar isso aí, viu, gente? Professor, eu sempre falo, licitação cada vez mais não é para amadores, mas só é amador hoje em dia quem quer, porque tem tanto conteúdo bom aí disponível, né? Instagram, TikTok, YouTube, tem várias plataformas aí para a gente se capacitar aí de graça, né? De maneira gratuita. Então aproveitem isso daí. Você tem alguma dúvida aí sobre este tema? Não deixe de comentar aqui também neste vídeo. A gente faz chegar aí até a professora para quem sabe, né? A gente já ter a segunda entrevista aí com a professora, a continuação dessa daqui também. Então não deixe de segui-la aí no Instagram. E professora, então eu vou transformar aqui numa pergunta, né? Porque são quase 5 anos aí de nova lei. Eu vou te perguntar aí o que realmente, né, mudou no papel ali da função, né, do fiscal de contratos com a 14133. Por favor, professora. Bem, eu sempre falo que a 14133, ela de fato, ela olhou com mais carinho para a função de fiscal de contratos. Primeiro que ela trouxe a nomenclatura fiscal de contratos, que na 8666 o que era, dizia o representante da administração. Então, isso já foi um avanço. Depois, a lei ela atribuiu ao gestor muitas questões relacionadas à nomeação de todos os atores que estão lá elencados na 14133, inclusive fiscal e gestor de contratos. E a lei, ela disse assim, gestor, veja bem, é responsabilidade sua designar esses atores e você precisa observar algumas questões, inclusive a segregação de funções, se essa pessoa ela tem competência para designar aquela função, se ela tem conhecimento da área onde ela vai trabalhar. Então, à medida que a lei, quando a lei ela atribui ao gestor essa responsabilidade, ela automaticamente ela dá direito ao servidor de, veja bem, gestor, eu não estou capacitado para desempenhar essa função. Você precisa me capacitar. Além de tudo isso, uma alteração que é bem significativa é que agora o controle interno e a assessoria jurídica, elas têm obrigação de assessorar o fiscal de contratos. Veja bem, vamos dar um exemplo. Um fiscal está com um problema, está com uma dúvida em relação a um determinado documento que precisa ser anexado lá ao processo. Ele pode se socorrer na assessoria jurídica, que vai já analisar o documento, vai ver se está correto, se não está. Veja o ganho no processo como um todo, de uma prerrogativa dessa do fiscal de contratos. Ele não precisa compor o documento, chega lá na frente, o documento está errado, volta o documento, a gente gasta tempo, recurso, né? Falha no processo. Então, isso tudo é um benefício para o fiscal. Isso vai dar mais segurança para o fiscal de contratos. Inclusive, se a gente vê alguns regulamentos, eles extrapolam até essa função. Por exemplo, no regulamento aqui do estado onde eu atuo, no estado do Piauí, o fiscal, o gestor, ele precisa avisar antecipadamente aquele servidor que ele vai desempenhar essa função. Ele precisa ver quantos contratos esse servidor já tem sob sua responsabilidade para que seja atribuído mais um contrato para ele. Será que ele vai dar conta disso aí? Né? Ele tem conhecimento técnico para acompanhar aquele tipo de contrato? E se ele não tiver, eu posso suprir essa lacuna? Ou não? É um conhecimento tão específico que esse servidor, de fato, ele não vai desempenhar essa função. Então, você entende como todas essas questões que foram incluídas lá na 14133, elas dão maior segurança, elas dão até mais conhecimento para o servidor que vai desempenhar essa função. Então, isso, consequentemente, ele vai ficar mais seguro, ele vai saber o que é que ele tem direito, ele vai ter mais, ele vai até aceitar
ele vai até acabar com esse medo ou com esse preconceito que existe em relação a essa figura que é o fiscal de contratos. Sensacional, professor. E você mencionou aqui por diversas formas, né, de várias vezes a palavra capacitação, né? Então eu quero aproveitar e transformar isso até numa pergunta também, professora, de que quais são as formas aí que você vê, né, que o gestor, ele deve, aí o fiscal, né, deve se preparar aí para se tornar, né, um fiscal aí de coisa, como ele deve se preparar e agora em meio a 14133, como ele deve fazer isso, além da capacitação também, se possível. Por favor, professora. Vamos lá. Eu sou servidora pública, mas eu sou professora. Então, assim, isso é uma função que eu adoro exercer, de fato. E eu sou um entusiasta do conhecimento constante. Eu digo lá no meu Instagram, eu digo na sala de aula, eu digo para os meus alunos, gente, capacitação, ela é contínua. Isso não significa que eu tenho, professora, então eu tenho que fazer um curso todo dia. Não. Capacitação é a gente ler, é a gente assistir aqui, gente. É a gente assistir essa mini aula, né? Digamos assim. O YouTube, ele é uma fonte riquíssima de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente fica presa àquilo ali. Eu tenho que fazer um curso. Tem que fazer um curso? Tem que fazer o curso, sim. Acabei de dizer. É função do gestor, do órgão, capacitar esse servidor que vai desempenhar essa função. Mas a gente também tem que ler, a gente tem que conhecer a legislação, a gente tem que saber por que aquilo ali está sendo exigido, e a gente tem que estar em busca de conhecimento constante, seja eu fazendo uma capacitação formal, seja eu fazendo cursos gratuitos que tem na internet, seja eu levando um profissional para ministrar um curso, uma capacitação específica para aquele órgão, né? Eu levar aquele professor para dentro do meu órgão e conversar com a minha equipe de gestores, seja você assistindo várias... Eu acabei de dizer, gente, aqui nesse canal tem professores de renome nacional. Eu estou me sentindo privilegiada e honrada e estar aqui também compartilhando meu conhecimento, né? Então, isso é uma fonte riquíssima de conhecimento. Então, eu acho que o gestor, ele tem o órgão, a entidade, ela tem a obrigação de capacitar os seus gestores, os seus fiscais, os seus gestores, os seus servidores, tem sim. Mas nós também, enquanto servidores, a gente também precisa ter esse movimento de estar sempre buscando o conhecimento também. Esse movimento, ele não deve ser só do órgão para com o servidor, também deve ser do servidor para com o órgão. Porque o meu conhecimento, eu sou Giovana, sou servidora pública, sou professora, mas quanto mais eu estudo, melhor eu sou, servidora melhor eu sou, uma professora melhor eu sou, e uma cidadã melhor, e uma pessoa melhor eu sou. Então, assim, eu acho que essa busca desse conhecimento, ela deve ser constante. É tão bom quando a gente lê, quando a gente compreende como as coisas acontecem, quando a gente compreende por que é necessário eu ter um fiscal de contratos mesmo. É necessário. A administração pública, o dinheiro é nosso, o recurso é do cidadão. Então, faz sentido eu ter um servidor designado ali para acompanhar se aquele cara está fazendo o negócio direito, né? Está prestando um bom serviço. Então, eu acho que para mim, a capacitação constante, ela é um lema de vida mesmo, assim. E eu digo para você, eu prego o que eu falo. Exatamente, essa é a parte super positiva, e eu vejo assim, você fala com um brilho nos olhos, né? E daqui a pouco eu vou pedir até para que a professora traga alguns exemplos, que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está acompanhando aqui este vídeo, inclusive é com você que eu quero falar, que eventualmente pode ser que você veio pela rede social da professora e ainda não conhece aqui a Forset, @licitaforset. Nós vamos atrás sempre assim, ó, de especialistas, de professores em todo o país para trazer muito conteúdo, assim como a professora mencionou para você.
Tem que se capacitar? Tem, e tem muita coisa boa aí, gratuita, para você já ir se preparando. Eventualmente o seu órgão aí não liberou ainda a verba devida para você fazer a capacitação, mas tem muita coisa que já dá para você ir experimentando aí na internet, né, professora? Tem tanta coisa aí, tanto vídeo gratuito, assim como este aí também. Então, ó, compartilhe este vídeo aí nas suas redes, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp. Todo mundo tem pelo menos 2, 3 grupos aí do WhatsApp, né? Então, não deixe de colocar esse vídeo também, é só colocar o link ali, distribua isso com os seus colegas. E professora, para colocar aqui talvez de uma forma que tem muita gente que às vezes acha assim, puxa, mas qual a importância disso? Então vamos lá, né? Quais são os impactos aí, professora, positivos, né, de uma fiscalização bem feita na sua visão, professora, por favor. Vamos lá. Eu digo que é a corrente do bem, certo? Porque o que é que acontece? Veja bem, quando um gestor de contratos, ele é diligente, cuidadoso, ele conhece o contrato que ele está analisando, ele confere a documentação, ele tem o cuidado de ir lá verificar, fazer as inspeções que são necessárias para ele ver se aquele serviço foi bem prestado, se está tudo de acordo com o que foi pactuado lá entre a administração e a contratada. Quando todo esse processo chega lá no controle interno, por exemplo, ou chega lá no pagamento, as pessoas vão ter muito mais facilidade para analisar aquele processo. Vamos dizer que eu sou uma empresa de terceirização de mão de obra e o fiscal confere toda a documentação, todos os impostos, todo o serviço foi bem prestado, há evidências de que o serviço foi prestado, a nota fiscal está completa, o valor está correto, as certidões estão dentro do relatório lá do fiscal, lá no processo do fiscal. O fiscal fez um relato detalhado de tudo que aconteceu, das eventuais falhas, do que ele solicitou para a empresa e que a empresa tempestivamente respondeu. Quando esse processo chega lá no pagamento, veja bem, a pessoa que vai pagar lá não vai se sentir muito mais tranquila de fazer esse pagamento? O próprio gestor do órgão, ele não vai se sentir muito mais tranquilo para realizar esse pagamento? Por quê? Porque teve uma pessoa lá acompanhando, verificando, sanando dúvidas. Então, isso, de fato, ela é uma tranquilidade para o próprio gestor. Eu sempre, quando eu estou com o gestor, que nós aqui, eu atuo no Poder Executivo do Estado do Piauí. Então, nós fazemos capacitações constantes para fiscal de contratos. Constante, todos os meses acontecem 4, 5 capacitações. Então, quando eu estou com gestores, eu sempre digo isso para ele. Gestor, quanto melhor o fiscal trabalhar, melhor para você. Melhor para ele, óbvio, né? Ele, que eu estou dizendo fiscal, mas melhor para o gestor. Ele fica mais tranquilo, fica mais sossegado. Entendeu? Então, isso é assim, na primeira conferência ali, a gente já tem uma segurança que aquele serviço está sendo bem executado, que aquele bem foi entregue corretamente. Professor, eu quero aproveitar aqui que o tempo nunca me ajuda aqui, principalmente quando o tema ele é bom como este aqui, então eu vou pedir aí, porque a nossa audiência aqui, ela é recheada aí de vários fornecedores. Então, se possível, professora, que você mostrasse aí um erro que é comum aí dos fornecedores e que dica que você traz aí para que eles possam aí, né, performar cada vez melhor aí na execução do contrato deles. Por favor, professora. Com certeza. E o fornecedor também, por sua vez, veja bem, da mesma forma que a gente tem todas essas exigências com o fiscal. Aí um fornecedor, uma empresa que presta um bom serviço, anexa toda a documentação, todos os comprovantes, toda a relação. Se o contrato é para que tenham 2 vigilantes e que os vigilantes precisam ter aquela certificação, quanto à empresa, ela também é cuidadosa, ela disponibiliza lá o preposto para resolver os problemas tempestivamente, ela apresenta suas certidões, porque se a gente observar, um dos principais problemas é esse fluxo de documentos. Então, quando a empresa ela é cuidadosa, ela é diligente, ela anexa toda. A gente sabe que a administração pública exige muita documentação, mas é o rigor da administração pública. A gente precisa observar. Então, se eu tivesse que dar uma dica para um fornecedor, é que faça o seu processo completo.
sabe? Faça o seu processo completo, embora às vezes seja repetitivo, mas quanto mais completo você der entrada lá no seu pagamento, melhor vai ser para o fiscal de contratos, melhor vai ser para o setor financeiro quando for realizar o pagamento. Então, se eu pudesse dar um... E tem mais. E a empresa comunicar-se com o fiscal de contratos. A pessoa que é o elo entre o preposto e a administração pública e a empresa é o preposto. Coloca um preposto qualificado, ativo, que tenha boa comunicação, que vai conseguir resolver os problemas tempestivamente. Então, essa é a minha dica. Professor, e dica de ouro aí, super valiosa, e é importante, a gente sempre trabalha isso nos eventos aqui, de mencionar, né, que infelizmente tem muitos empresários, né, o brasileiro, a gente gosta disso aí, ganhei uma licitação, aí ele já sai para comemorar, não acompanha mais a execução contratual, nem sabe como é que está esse contrato, se não está indo tudo bem, e a professora trouxe dicas aí valiosas, né, que talvez você, fornecedor que está aí acompanhando, ó, se atente a isso daí, são pequenos detalhes e vocês estão ouvindo aqui uma fiscal de contratos, é alguém com experiência no tema, então pega essa visão que tenho certeza que isso vai te ajudar bastante para você continuar performando neste universo aí das contratações públicas. Professora, é uma pena, mas é bom que ficou com gostinho de quero mais. Mas eu quero agradecer aqui imensamente em nome de toda a família Forset, né, o seu tempo, a sua disponibilidade e mais uma vez este tema que tem ficado tão de lado aí, mas muito obrigado por trazer ele à tona mais uma vez e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Até, meu amigo. Muito obrigada.